Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, irmãos e irmãs amados, companheiros de ideal espírita, companheiros de caminhada, companheiros de evolução. Mais uma vez aqui reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, continuando o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Hoje ainda estamos vendo sobre a beneficência. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos.
Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ademais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, à narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-ieis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada, deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas para vos estimularmos. O zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental sobre a de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração dissociente, bastante perverso, para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar
contra essa doce carícia, a caridade. Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem-lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimula e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione, já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois, conheço a meta a que deveis todos visar. Dei essa manhã o meu giro habitual e, com o coração amargurado, venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência, Deus lá está. Sois dele, amados, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos tiranos do espírito tinham fome e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho, que só encontrava um seio estéril, insuficiente alimentação. Alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem eles, que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão. Os fogões se acham sem lume,
e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas, se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexarível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte, entre os que se arrolam sob a minha bandeira, nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo-os indulgentes para com os outros, perdoando-os mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções e sem atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus. Se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende, fazer-me-ei compreender por um exemplo. Vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa, têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os corações. Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres.
As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nos filhinhos que, durante a estação invernosa, sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas depois. Um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes, dizendo: Deus não é justo. Que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis? Vereis surgir um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegarem-lhes de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará à vista, em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Cáritas, Lyon, 1861. Meus irmãos, atentai-vos para estas lições. Dediquemos uma parte do nosso tempo em fazermos reflexões sobre elas. Este momento de tanta polarização, onde os ódios estão tão exacerbados. Exerçamos nossa caridade, nossa beneficência também para orarmos pelo nosso país, pelos governantes, por estes irmãos que estão se dividindo em ódios. Esta moeda não é uma moeda que corre nos céus. A moeda da caridade, da bondade, esta sim, corre nos céus. Não tenhamos dificuldade ou falta de vontade ou preguiça mesmo em expandirmos o nosso amor, levando a caridade de todo modo como possamos distribuir aos nossos irmãos. Ela está em nós. Nós é que precisamos exercitá-la para que ela se desenvolva e possamos estender o nosso amor conforme Jesus, o nosso mestre e guia, nos exemplificou e nos pediu tanto. Irmãos, amai-vos uns aos outros. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã, Pele Vermelha.